A gente está chegando no fim do ano e os campeonatos de futebol eles estão acabando. Aqui sabem que eu gosto de futebol, então acompanho bastante futebol. Tem umas coisas pra gente aprender justamente com esses fins de campeonato. Nessa data que saiu agora, que tá saindo esse vídeo, acabou de sair a final da Libertadores, que o Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras. A Série B também já acabou, que inclusive meu time tava lá esse ano, mas saiu de lá e voltou pra Série A, e isso é muito bom. E no meio de todas essas coisas tem uma lição importantíssima, que a gente até já falou no canal aqui, mas a gente vai relembrar essa lição porque é muito importante. E vamos ver que lição que é essa. E que bom que a gente voltou pra Série A. Sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E vamos aprender com futebol de novo. Seguinte, tem um texto bíblico que diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Esse texto está falando, em outras palavras, para a gente compreender bem, que é melhor como que a gente termina as coisas ao invés do que começa. É muito mais importante a gente concluir algo na nossa vida do que simplesmente a gente começar. Durante a nossa vida a gente começa um monte de coisa. E do que a gente está começando, o que de fato a gente conclui? Por exemplo, a gente pode começar a fazer uma caminhada no parque ou algo assim, exercício, uma atividade física, e ir 3 dias e parar. A gente pode, por exemplo, começar um estudo, começar um curso, uma graduação, algo assim, estudar um semestre e dizer que tá muito difícil e parar. O que acontece na maioria das vezes? Se começa muita coisa, mas no processo parece que é tão difícil e daí não conclui. Chega no fim e fala, não terminei de estudar, não terminei de correr, enfim, não terminei de fazer nada do que eu comecei. Isso cabe uma análise para as nossas vidas de como que a gente tá levando a nossa vida. Se a gente está começando as coisas e está concluindo. Por que eu falo isso num contexto de futebol? Que a gente acabou de ter agora a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. A gente acabou de concluir a Série B, que eu falei aqui do meu time, que foi ruim pra caramba ano passado. Ele caiu pra Série B, mas ainda ele voltou. E agora eu vou explicar pra vocês por quê. O que tem a ver isso de melhor é o fim das coisas do que o começo? Flamengo e Palmeiras, eles estão disputando títulos faz anos, que os dois estão ali muito acima, sabe? Estão muito acima dos outros. Aqui tá rolando, na data da gravação desse vídeo, tá rolando o Campeonato Brasileiro e acontece que o Flamengo muito provavelmente vai ser campeão, porque ele precisa ali de mais uma vitória e o Palmeiras deixou escapar no final. Ele foi bem o ano inteiro, no final do campeonato ele deixou escapar, ele pegou uma sequência de jogos sem vencer e o Flamengo foi. E agora praticamente não pega mais, vai ter que torcer pro Flamengo perder as duas e o Palmeiras ganhar as duas para ele conseguir ser campeão. Aí na final da Libertadores é a mesma coisa, o Palmeiras foi o melhor time da fase de grupos. Então, ou seja, foi o melhor time, lá no começo ele começou muito bem, aí chega na final e é o Flamengo que ganha. Valeu de toda aquela campanha no início? Ele chegou na final com vantagem e tal, beleza. Mas valeu? Como que terminou? O Flamengo foi campeão. Então esse é o detalhe. O Palmeiras começou muito bem, mas lá no final, quem que foi campeão? Foi o Flamengo. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi bem praticamente o ano inteiro. O Flamengo foi bem ali e tal, mas o Palmeiras chegou uma hora que ele deu uma distanciada. Mas aí quem que passou? O Flamengo. Esse é o detalhe. Como que a gente está começando as coisas? A gente está concluindo isso? Como que a gente está concluindo? É melhor, um time pode liderar o campeonato por 37 rodadas e perder a liderança na última rodada e não vai adiantar nada. Então a importância da gente concluir aquilo que a gente começa. E concluir bem aquilo que a gente começa, sabe? Colocar empenho naquilo que a gente vai fazer para a gente concluir bem, para a gente começar, para a gente se planejar e lá no final a gente concluir muito bem aquilo que a gente começou. E esse aqui deu trabalho, Senhor amado. Esse aqui é uma história muito, muito estranha. Então, no ano passado ele caiu para a Série B. Aí esse ano ele começou a Série B, começou meio tropeçando e foi indo, ganhou 2, daí começou a perder. E daí começou uma fase terrível, muito ruim mesmo. Esse time aqui foi de dar muita tristeza para os torcedores. Só que acontece que chegou um determinado momento em que mudou as coisas. Ele começou tudo errado, aí mudou as coisas, trocou o técnico, contratou jogador, mudou o ambiente no geral da equipe. Chegou um momento que ele engatou 7 vitórias consecutivas. Beleza, parecia que agora estava tudo tranquilo. Só que daí depois dessas 7, ele engatou mais 4 jogos sem ganhar. Daí pronto, tudo que ele fez foi lá pra baixo de volta. E agora? Não vai subir. Últimas rodadas, faltando 5 rodadas. As pessoas olhavam e falavam assim, olha, pro Atlético subir, provavelmente ele vai ter que ganhar as 5 últimas rodadas. E o que ele fez? Ele ganhou as últimas 5 rodadas. E ele subiu em segundo. O rival foi o campeão, mas quem se importa? Ele conseguiu subir em segundo. Um time que chegou perto da zona de rebaixamento para a Série C.
ele conseguiu terminar o campeonato em segundo. Nem o atleticano liga por não ter sido campeão. O importante é ter subido, principalmente pelo ano que fez. Ele começou de uma forma, durante o campeonato ele se arrumou e no fim ele concluiu o objetivo, que era subir. Às vezes na nossa vida a gente vai começar um projeto e no meio do caminho a gente vai ter que mudar. Então que a gente de fato mude o que precisa ser mudado para que a gente consiga concluir lá na frente e concluir bem. O objetivo era subir e ele no meio do caminho arrumou o que precisava arrumar e subiu. Essa é uma lição importante para nós. De tudo isso que a gente viu aqui sobre o futebol, o exemplo dos times que eu falei aqui. O importante então é a gente começar e concluir. O importante é a gente começar bem e concluir bem, tentar concluir bem. Se caso a gente não começou bem, a gente no meio do caminho corrige o que precisa ser corrigido para que lá na frente seja concluído o nosso projeto. Para tudo aquilo que a gente começar na nossa vida. Lembre-se do texto bíblico que eu trouxe aqui. Melhor o fim das coisas do que o começo. É mais importante como a gente conclui, é mais importante lá no fim como que a gente chega do que apenas a gente começar. Porque a gente pode, de fato, como o Palmeiras, começar muito bem e não terminar bem, ou a gente pode, como o Atlético Paranaense, começar mal, e mal no meio do caminho, corrigir no meio do caminho e quando chegar lá na frente conquistar o objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas lições que eu trouxe aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Tem vídeo aqui que a gente está falando sobre futebol, tem inclusive um vídeo de futebol que eu falei todas as lições que a gente aprende, todos os erros que a equipe comete e o Atlético cometeu todos eles. Então veja aqui esse vídeo falando sobre futebol, tem mais lições aqui que vocês podem aprender. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.